Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Região da Pavuna é tema hoje de mais uma audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereadores aprovam 25 projetos em segunda discussão, entre eles o que trata da capacitação de cuidadores de pessoas com transtorno de espectro autista. E a primeira transmissão de rádio no país completa 100 anos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição indo direto ao Anchieta, onde começa às 6h30 da noite mais uma audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Quem está lá é a repórter Simone Braga, que vai acompanhar o encontro entre vereadores, representantes da Prefeitura e moradores da região conhecida como Área de Planejamento 3.6. Boa noite, Simone. Como está o movimento por aí? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já estamos aqui numa movimentação intensa desde cedo, preparando tudo para essa grande audiência, mais uma muito importante do Plano Diretor. E quem está comigo aqui, ao meu lado, é o vereador Rafael Luiz de Freitas, que é presidente da Comissão Especial. Vereador, fala um pouquinho para a gente da importância, do Plano Diretor, da importância dessa participação da população, né? Olá, Simone, boa noite a todos. É muito importante a participação popular, a participação de todos aqueles que se importam com a cidade do Rio. O Plano Diretor é o projeto que vai nortear todas as políticas públicas pelos próximos 10 anos. E hoje a gente está aqui na discussão dos bairros que compõem a AP 3.6, como, por exemplo, Pavuna, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Barros Filho, Costa Barros. São bairros que estão ali próximos à Avenida Brasil, que é uma região que está sendo muito debatida aqui no plano diretor. Tem necessidade imensa de mais investimentos em infraestrutura, equipamentos públicos, melhoria do sistema de transporte, tem metrô perto. Então, acho que é importante essa participação para a gente fazer o melhor pela nossa cidade e pela região da AP 3.6. Daqui a pouco, então, o pessoal todo chegando aqui para ouvir as demandas, sempre importante, né, vereador? Exatamente, a gente está aqui para ouvir bastante, anotar aí as principais sugestões, ideias, informações, e fazer um trabalho bacana para que no final a gente consiga ter o texto do plano diretor o mais próximo possível do perfeito e que a cidade ganhe muito com isso. Ok, e muito importante com a participação sempre de toda a população. Então vamos acompanhar agora um VT, uma reportagem mostrando a importância da região e com as informações daqui de Anchieta e de toda a região. Um retrato do subúrbio carioca. Não tem lixeiro em lugar nenhum. A iluminação pública ela foi até melhorada aí através de vereadores de mandato, tal, fizeram algumas trocas, mas ainda é o suficiente. São 10 bairros: Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Parque Colúmbia, Pavuna, Guadalupe, Anchieta, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque. Uma população com mais de 367 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.6. Uma região conhecida pelo comércio, pelas indústrias, mas pela falta de saneamento e pelo sumiço de linhas de ônibus. O transporte público aqui é só van, não tem ônibus. A única opção aqui para ir para o centro é metrô. E não tem outra coisa não, só isso aqui mesmo. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como, por exemplo, a implantação do polo gastronômico, cultural e comercial em Pavuna, Guadalupe e Parque Anchieta. Tem também a transformação da Feira de Acari em patrimônio imaterial da cidade. A iluminação melhorou bastante, botaram LED em certos pontos que não tinha, e isso aí melhorou bastante. Os moradores esperam que com o próximo plano diretor, a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. E a gente fala agora sobre a sessão extraordinária desta quarta-feira no Parlamento Carioca, que foi marcada pela aprovação de vários projetos. O Parlamento aprovou 25 projetos em segunda discussão. Entre eles, o que trata do programa de capacitação de cuidadores de pessoas com transtorno de espectro autista no município e o que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca, a dança de salão. A finalidade desse PL
de reconhecimento, né? Reconhecer oficialmente essa prática, essa manifestação cultural. Eu, como membro da Comissão de Cultura, né, eu faço jus a esse projeto para que a gente possa ter esse reconhecimento a esse projeto cultural que temos há mais de 200 anos na história, né, da nossa cultura. O Dia Municipal da África também foi aprovado e será incluído no calendário oficial da cidade. Os vereadores também aprovaram 2 projetos em primeira discussão, o que veda a diferenciação de elevadores no âmbito do município do Rio e o que prevê sobre o Quarteirão Cultural Eduardo Galotti. É muito bom que o Rio de Janeiro tenha o Quarteirão Cultural Eduardo Galotti, ele que paira com a sua obra imortal por toda a cidade do Rio de Janeiro, onde há uma boa roda de samba, o Galotti há de estar presente sempre. Elas olham para mim quando chego ao samba. As leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. As normas que entram em vigor tratam de temas ligados ao meio ambiente, à cultura e à defesa dos animais. Está na lista de leis sancionadas a que institui o sistema de reutilização e reciclagem de resíduos da construção civil e demolições. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou também a lei que trata da alteração de regras para a apresentação de artistas de rua nos espaços públicos do município. Além disso, foi sancionada a lei que dispõe sobre a criação do serviço voluntário nos abrigos de animais da cidade e a que determina a criação do programa de salvaguarda cultural do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. E para comemorar o Dia da Árvore, celebrado nesta quarta-feira, 21 de setembro, a Prefeitura do Rio plantou cerca de 700 árvores na cidade. As mudas foram espalhadas por parques naturais da capital do estado. Um deles foi o Parque Garota de Ipanema. O outro foi a Floresta da Posse, em Campo Grande, na zona oeste da capital, que recebeu 500 mudas. Várias crianças participaram do mutirão. O Parque Garota de Ipanema foi atingido por incêndio no dia 17 de agosto. Desde então, a Secretaria Municipal do Ambiente e Clima começou a desenvolver um plano de reflorestamento para a área. Ao todo, 2.500 mudas serão plantadas ao longo de um mês no processo de reflorestamento do parque. E você vai ver depois do intervalo os 100 anos do rádio no Brasil. O veículo mantém a magia e segue informando e emocionando os ouvintes. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, as vítimas alertam para o preconceito e a dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Atualmente, o Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Daniel tem 26 anos. Aos 16, teve uma lesão medular que pode provocar paralisia parcial ou permanente de músculos. Ele ficou paraplégico e hoje anda com auxílio de muletas. Aos 16 anos, eu tive uma inflamação na medula, devido ao vírus da herpes zoster, que é o mesmo vírus de quem tem catapora quando criança, só que esse vírus ele sofre uma mutação e se torna a herpes zoster. E aí esse vírus, devido ao meu emocional abalado, minha imunidade caiu, ele foi se desenvolveu, se alojando na minha medula, na altura da T3, do tórax, mais ou menos. Fui dormir com febre e já amanheci mancando da perna direita, fui ao banheiro e já não conseguia mais levantar do vaso sanitário, Depois de muita reabilitação, hoje Daniel é fundador, coordenador e bailarino de um grupo inclusivo de dança. Com 5 meses eu saí da cadeira de rodas e fui para o andador, com mais 5 eu fui para as muletas. E aí nesse período eu conheci a dança inclusiva. Sei cair, sei levantar, então sei andar na rua, qualquer buraco que eu me colocar eu vou conseguir me virar. Paulo é jornalista e tem paralisia cerebral. Ele destaca que a data é importante na luta contra a discriminação. A gente fala tanto de minoria, eu acho que a pessoa com deficiência, ela faz parte da minoria que é mais marginalizada de todas. E é complicado, É uma luta diária, Questão de mercado de trabalho, questão de você formar uma família, questão de você lutar contra a cabeça de milhões de pessoas.
Um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa cerca de 17 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Só aqui no município do Rio, são cerca de 450 mil pessoas. As deficiências se enquadram em categorias: deficiência física, visual, auditiva, mental e múltipla. A data foi oficializada em 14 de julho de 2005. Desde então, é comemorada e lembrada todos os anos. Tem como objetivo conscientizar a população de que as pessoas com deficiência devem ter seus direitos respeitados. A maior dificuldade que eu tenho não é nem em ser pessoa com deficiência, em ser cadeirante, mas sim na própria acessibilidade. A falta de acessibilidade. Justamente, que não tem, né? E a pouco que tem é bem problemática. E hoje, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, pacientes amputados tiveram um motivo para festejar. Eles reconquistaram a possibilidade de realizar atividades simples com a utilização da prótese 3D. Eliezer comemora o uso da prótese 3D. Com o equipamento, ele conseguiu retomar as atividades que faziam parte da sua rotina. Não conseguia amarrar um calçado. E hoje, sendo protetizado, graças a Deus com essa prótese 3D, que é feita aqui no INTO mesmo, tem me ajudado muito. Ajuda no apoio, ajuda para poder amarrar um calçado, ajuda a fazer algumas coisas que antes, depois de amputado, eu já não conseguia mais. Desde 2017, as próteses 3D são produzidas por profissionais da terapia ocupacional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde. O material feito na impressora 3D tem sido um importante aliado no processo de reabilitação de pacientes amputados. Mais de 30 próteses 3D já foram entregues pelo INTO. Nós conseguimos modelar, fazer uma pré-prótese, modelar ajustar, melhorar a qualidade, a facilidade de confecção e as possibilidades que esse tipo de tecnologia nos dá, né? E os pacientes estão ficando maravilhados pelo peso da prótese, que é pouco, por poder tomar banho, mexer com água, né? Então, muitas possibilidades. Ele é referência de informação e entretenimento, companheiro de milhares de pessoas diariamente. O rádio no Brasil completa 100 anos e comemora a sobrevivência, mesmo diante de várias revoluções tecnológicas. O repórter Sérgio Costa mergulhou no universo do rádio e mostra agora alguns momentos que ficaram eternizados na história através das ondas do veículo de comunicação mais popular do país. O ano é 1922, mais precisamente 7 de setembro. A comemoração do centenário da independência marcou a primeira transmissão do rádio brasileiro. Referência de informação e entretenimento, um veículo que chega às áreas mais remotas. Estar sintonizado em uma rádio é buscar a integração em um país com dimensões continentais. É assim desde o primeiro conteúdo veiculado, o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. O cenário era o Rio de Janeiro, então capital federal. Os aparelhos instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. A primeira emissora chegaria um ano depois. No ar, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelo antropólogo e educador Edgar Roquette Pinto, chamado de pai do rádio no Brasil. Ele é o homem que em 1922
vai defender a importância de se trazer para o nosso país essa tecnologia e essa tecnologia ser utilizada como um meio de difusão de ideias nacionais, de culturas nacionais, para que nós entendamos as diferentes línguas que existem em um país tão grande. É dessa maneira que Roquete Pinto, então, entra para a história. Apinhado, eu tive o cuidado de chegar bem pra junto de você, de chegar bem juntinho de você. Nas décadas de 30, 40 e 50, vivemos a Era de Ouro. Na Rádio Nacional, os cantores viraram ídolos em programas de auditório. Surgiram as rainhas do rádio. Serapião tinha dinheiro pra chuchu, mas não podia ver rabo de saia. Ficou na Pindaíba e acabou em Sepitiba, vendendo siri na praia. As radionovelas viraram paixão nacional. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. No jornalismo, o repórter Esso registrou as mudanças por mais de 2 décadas. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Em 100 anos, o rádio não só sobreviveu, como se reinventou. Nem a TV ou a internet conseguiram diminuir a magia das ondas do rádio. Tanto que já é possível pensar no próximo centenário. Importante é conteúdo. Enquanto nós tivermos conteúdo, a gente não tem barreiras, não tem limites. O taxista Adilson Borges é um fã desse veículo. Ele trabalhou próximo à Rádio Globo por mais de 30 anos, quando a emissora ainda era na Rua do Russell, na Glória. Fez amizade com o radialista Edmo Zarif e ganhou o carinhoso apelido de Papagaio. Certo mesmo é que no dia a dia, o rádio é seu maior companheiro. Dentro do carro, não tem dúvida, é a melhor companhia, porque você ali você ouve o que você quer, você tem os botãozinhos ali que você pode, você quer ver música, você quer ver política, você quer ouvir, o que você quiser ouvir, você tem na rádio. Se manter vivo, atuante e dinâmico, um desafio que marca a trajetória de um veículo que não para de buscar novas versões. A gente pode esperar, nos próximos 100 anos da rádio, aqui fazendo uma previsão, a gente pode esperar uma rádio que seja formadora ainda mais. Uma rádio que não fique presa dentro da ideia já imensa da comunicação de um para o outro. Ou seja, ter ali um apresentador e do outro lado ter um ouvinte. Não. O ouvinte vai fazer parte cada vez mais da rádio, participando e também sendo formado. Enquanto o rádio for esse conteúdo, onde as pessoas se preenchem no dia a dia, né, se emocionam, se alegram, se divertem, se informam, há de eterno. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.